Então já está gravando, tá ok? Vou liberar o quadro aqui novamente. Tá piscando, tá gravando. Certo? Vamos lá. Então a gente havia analisado essa, né? Inclusive até marquei aqui na letra tinha a Revolução Francesa, né? O jacobinismo, o movimento francês. Sétima questão. Vou colocar aqui embaixo, vocês pronto. Lá do Mackenzie, agiam em grupos de 50, desciam rápidos a uma aldeia após outra para destruir as máquinas de malhas. Então, grupos de 50, né? Desaparecendo tão silenciosamente como tinham vindo. O texto refere-se a qual movimento operário decorrente da Revolução Industrial? Ludismo, porque nessa parte aqui Ludismo. já para destruir as máquinas. Aí o cara Ludismo, você falou na outra questão. Cada um. É Ludismo. verdade. Pelo amor de Deus, a pessoa já mata aqui. Se o camarada colocasse qualquer outra coisa. Ó, a Iago conseguiu entrar, ó. Aí, Bia falou pra né? mim que ela tinha colocado o cartismo, João Paulo. Duvido. Foi. Não pode isso. Eu Se não duvido. foi ele que colocou, Não, fui no WhatsApp, no privado dele, e ainda disse aí que eu Foi. tinha marcado castigo. Eu Tá vendo que duvido. privilégio? Oi, Duvido, duvido. Vamos lá? Última questão agora. Então, aqui, letra Fique à B. vontade de conversar comigo, sim. Letra B. Última questão agora. No início do verdade. século XIX, um grupo de operários ingleses liderados por Ned Ludd, cuidado para não colocar Ned Flanders, viu? Aquele lá do sul. Organizou um movimento de protesto contra as precárias condições de vida e trabalho do proletariado. O ludismo caracterizou-se, ou seja, vamos lá, as características do ludismo. Alguém apostou na letra A? Not. B? Não. não. C? Letra C, rapaz. C. É letra C. Quem aposta aqui? C. Letra D. Fez na vida de João, a letra C que ele marcou. Acho que João foi o seguinte, ele marcou letra C em todas para ver se alguma, de repente, seguir a lógica. Não, Pode ser ele que ficava sim, dizendo pode letra ser que C. não. Era? Ele ficava, Era. ele Ele ficava dizendo letra C. Ele marcou C em Aí todas. ele ficou vendo que as letras. Vamos lá. Ó, letra C, né? Caracterizado pela destruição de máquinas e equipamentos. Então, não precisa nem a gente ter nem muito o que discutir aqui, né? Isso. Então, letra C. Ok? Acertei. Sim. Essa correção, ela vai para o seu canal no YouTube ou não? Vai, tá Vai. bombando. É. Deixa eu ver se ainda permanece os 30 e pouco de ontem ou se alguém já desistiu. Todos os seus vídeos eu deixei o like, João Paulo. Foi. Muito bom. Foi mesmo, foi. Eu mereço 10 pontos, viu? Foi. Vou divulgar agora. Olha, Eita, 36. eu me inscrevi. 36, então Eu me tá inscrevi perto. e ativei o sininho. Bahia, tá bom, Pode dizer. bom. Inscrevi Tá e bom. deixei o like em todos os vídeos. Tá bom, vamos lá? Vamos seguindo, gente. Então, Até no de anotamos aí, né, Lorena. os gabaritos, né? Então, letra C. E é isso. Aí, vejam. Já mandei o gabarito lá na coisa. Pra casa. Eita, quer dizer, vocês já estão em casa, né? Mas valendo, vamos lá. Ai, Ó, meu Deus. acompanha aí, tá certo? Deixa eu emudecer aqui os microfones um pouquinho pra gente poder acompanhar. Ou alguém emudece aí, por favor. Façam isso vocês mesmos, tá bom? Pronto. Façam isso vocês mesmos, tá bom? Deixando os microfones mudar aí para eu explicar essa atividadezinha aqui, que é bem simples para vocês. Tá certo? Só para não deixar vocês sem fazer nada em história. Faça um texto comparativo entre as 3 fases da Revolução Industrial. Certo? As máquinas, a tecnológica e a digital. Em seguida, Mãe, e a carne? analise a importância de cada fase da revolução para a sociedade, levando em conta as relações entre o capital e o trabalho. Vamos lá, vamos delimitar aqui. Primeiro, vocês vão delimitar as 3 fases da Revolução Industrial, certo? A parte das máquinas, a tecnologia e a parte da Revolução Digital. Isso aí em qual página, João Paulo? Nenhum, isso aí é pesquisa, homem. É para vocês fazerem. Tá certo. Tá certo? Se bem que tem aí no livro de vocês essa mesma orientação, na página 77 tem essa orientação aí também, tá certo? Na página 77 também tá lá, sendo orientado. Que página? Porque a voz do senhor travou aqui pra mim.
Aqui, dá uma olhadinha no quadro. Página 77. Tá certo? Faça um texto comparativo entre essas 3 fases. Depois você vai analisar a importância de cada fase para a sociedade. Então, a primeira fase, o que é que foi importante? Na segunda, na terceira. E vocês vão analisar a relação entre o desenvolvimento financeiro e o trabalho, né? Nessas fases aí. Aí, vejam. Eu vou combinar com vocês aqui uma coisa que eu estou combinando com as outras turmas agora. É o seguinte, eu sempre tenho pedido para vocês mandarem as respostas, né? Mandarem... Ó, Clarice está voltando aí. Quem tiver com a câmera desligada, liga, tá bom? Iago, Pedro e Giovana. Olivia parece uma foto, vê? Fica lá, parada. Já vou ligar porque eu tô procurando suporte aqui para segurar a câmera. Tá ok. Aí vejam. O seguinte, eu sempre peço para vocês mandarem atividades lá pelo Classroom, está no comentário da turma. Aliás, comentário particular. Porém, vamos abrir aqui um precedente a partir de hoje, tá certo? Primeiro, esse texto de vocês ele tem que ter no máximo 15 linhas. Observe que não é um texto grande. Tá certo? Se fosse para escrever mesmo sobre esse assunto, né? Eu vou aceitar que vocês mandem a foto pelo Classroom. Você vai entrar lá na atividade no Classroom, você vai poder mandar a foto. Tá certo? Desde que essa foto, tanto a foto quanto a letra de vocês estejam legíveis. Certo? Se vier de maneira legível, infelizmente eu não vou poder aceitar, eu vou retornar para vocês. Mas aí vocês podem mandar por lá, desde que a letra esteja legível, tá certo? Alguém, por favor, para de riscar aí no quadro, por favor, se for possível. Tá bom? Então, assim, vocês podem mandar... Ah, mas eu prefiro digitar, então. Então, beleza, pode mandar digitado se quiser. Agora, se quiser escrever a sua pesquisa e mandar a foto, não tem problema. Desde que seja uma foto legível e que a letra também esteja legível, né? Preferencialmente de caneta, fica melhor assim pra gente, tá certo? Tá bom? Por favor, gente, quem tá riscando aí o quadro, para. Tá bom? Faz esse favor aí, tá certo? Se for possível. Tá bom? Ô, professor, Oi? se puder passar das 15 linhas, pode ou é obrigatório ser 15 no máximo? Depende de se passar de 15 linhas. Se tu passar de 15 para 16, 17 ou 18, beleza. Agora se tu passar de 15 linhas para 2 folhas, ferrou, né, velho? Tá. Assim. Tá bom? A gente pode seguir? Podemos seguir já? Vamos lá? Então, ó, Eu vou desligar o microfone. para a próxima semana, nós iremos iniciar um novo assunto, tá certo? Que é o assunto da Revolução Francesa. Tá bom? A gente vai iniciar aí o tema da Revolução Francesa na próxima semana. Na verdade, a Revolução Francesa ela vai lançar, de certa forma, as bases para a política mundial atual. Então, muita coisa que tem hoje no mundo, né, muito da nossa base política hoje, ela está baseada aqui, na Revolução Francesa, né, nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, tá certo? Então, um evento muito importante, né, um evento histórico muito importante, na verdade, tá certo? Além disso, vai ser um momento que vai lançar algo de muito importante, né? Vai trazer uma transformação mundial, que é o seguinte: a Revolução Francesa vai fazer com que surja um camaradinha chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai ser, vamos dizer, um dos maiores generais, um dos maiores expansionistas da Europa. Certo? A gente está falando ainda do finalzinho do século XVIII, início do século XIX. E vamos dizer, esse destaque, né, para a figura de Bonaparte vai fazer com que haja, inclusive, grandes modificações dentro da história do Brasil. A Revolução Francesa ela vai inspirar um monte de outras revoluções, inclusive a nossa independência aqui no Brasil. Ela, de certa forma, tem influência da Revolução Francesa e do Iluminismo. Alguns movimentos aqui no Brasil também vão ter influência da Revolução Francesa. E também, né, assim, família real vem para cá, para o Brasil nessa época, então quem está acompanhando o Novo Mundo sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Tá certo? Então, é nosso tema de aula para a próxima semana, é o tema da Revolução, né? Nós vamos iniciar a Revolução Francesa. Aí, somente para ir ilustrando alguma coisa aqui para vocês. Espera aí, ok. Deixa eu ver.
Ah, ok. Certo, Letícia, ok. Vejam só. Deixa eu abrir aqui uma outra telinha aqui para vocês, já para nós irmos entrando no clima da situação aqui, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Pronto, beleza. Tá aparecendo alguma coisa para vocês já aí? Pra mim, não. Não? Pra mim, Certeza? não. Pra mim também não. Não. Ok, só um minutinho. Vai aparecer agora. Pronto, agora sim. Tá aí aberto, né, aquela tela da Revolução Francesa. Gente, vê só. Tá. O que é, Que é né? isso? Só para introduzir aqui o assunto para a gente não ir para casa muito cedo. Preste bem atenção. Por que que a Revolução Francesa ela vai acontecer? Vê só. Em primeiro, esse tema, né, vai ser o nosso capítulo 5 aí do livro de História, tá certo? A gente vai começar a estudar na próxima semana, da Revolução Francesa ao Império Napoleônico. É um assunto muito bacana, um pouco extenso, mas um assunto muito bom de se estudar. Vocês vão gostar bastante de estudar isso aí, é simples, inclusive. Vamos imaginar que a sociedade francesa, na época da Revolução, final do século XVIII, ela estivesse organizada em 3 estados. A gente usa muito a pirâmide social, né? Enquanto está estudando Egito, Grécia, Roma, a gente usa muito essas pirâmides sociais. A sociedade francesa era isso aí, gente. Era formada por 3 estados. Tínhamos o primeiro estado, que era o clero, tá certo? O problema aqui, gente, é que quando risca no quadro, eu não consigo apagar o de vocês. Aí mesmo sem querer, mas quem tá aí... É a pessoa que tá arriscando, é só ela que pode apagar. você não tem. Exatamente. Faz isso aí, tá bom? Vê só. A sociedade francesa era formada por 1%, era o clero, estava no topo da pirâmide. A classe religiosa, vamos assim dizer. 2% era a nobreza, depois vocês vão entender o que é nobreza palaciana, nobreza cortesã, nobreza togada, tá certo? Não precisa vocês se preocuparem com isso agora, somente entendam como era formado. E 97% era formado pela burguesia, sans-culottes, campesinato, ou seja, aqui estava o povão. Cara, somente a classe, vamos dizer, umas classes mais baixas da sociedade, tipo professores de história e companhia, entendeu? Aqui era bem complicado, a galera que vivia nessa situação aqui. Então, 97% da população, ou seja, grande parte. Qual era o problema que acontecia aqui? Era justamente esse, ó. Essa parte... Opa, volta. Pronto. Não corra, não. Esses 97% aqui, formado pelo povo, assim, burgueses, né? De certa forma, os burgueses também, e a classe mais baixa, que eram os historiadores, eles sustentavam, financeiramente falando, esses 2 estados aqui. A nobreza e sustentavam também o clero. Uma carga de imposto muito alta, certo? Uma carga de imposto muito alta. Muito bem, a Gabi está usando o lenço, para torcer pelo menos não passa nada para a gente, né? Uma carga de impostos muito alta, tá certo? Além disso, além de ter uma carga de impostos muito alta, essa nobreza que era sustentada, ela assim, queria viver, logicamente, com bastante luxo, bastante privilégio, e tudo era bancado pelo terceiro estado, tá bom? Então, o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era a classe burguesa, a classe trabalhadora, a base da pirâmide social, na verdade, a grande maioria da população, tinha que sustentar os luxos, né, financeiramente falando, dessas outras 2 camadas aqui. Resultado, uma classe que vivia muito bem e uma classe que vivia bastante mal, inclusive passando fome. Inclusive pessoas morrendo de fome, de frio lá no inverno francês e tudo mais, por conta que não tinham com que se manter, tá certo? Aí isso era ilustrado na época dessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma charge, né, que ilustra os 3 estados. Então nós temos aqui o povão sendo feito, né, de cavalo, em outras palavras. E nós temos aqui o primeiro e nós temos aqui o segundo estado sendo carregado pelo povo.
tá certo? O rei tinha poder absoluto. Se ele tinha poder absoluto, ele era um rei o quê? Quem lembra? Hora de lembrar o sétimo ano agora. Poder absoluto é o quê? Cara, não me lembro. Eu não sei. Não, não é isso não. É do rei, João Paulo? Sim, o poder absoluto do rei, sim. Qual nome era dado a isso aí? Monarquia absolutista. Absolutismo, exatamente. Absolutismo, né? A sociedade é dividida em ordens ou estados, tá certo? E existe uma desigualdade natural, tá certo? Entre os grupos privilegiados e o terceiro estado. Era como se fosse uma sociedade estamental, na verdade, tá certo? Os camponeses vão viver em condições miseráveis, tá certo? Submetidos ao poder dos seus senhores, né, na França. Vamos ter desemprego nas cidades, baixos salários. Isso não é Brasil não, viu, gente? Isso é França no século XVIII, finalzinho. Qualquer semelhança é mera coincidência, certo? E também uma burguesia que, embora poderosa e culta, desejava mais protagonismo político e social. Só para vocês não ficarem sem entender aqui a situação, a burguesia, mesmo sendo uma classe rica, fazia parte do terceiro estado, tá certo? Da terceira ordem. Vamos lembrar bem, o primeiro estado era o clero, ou seja, era a igreja. O segundo estado era, no caso, o rei, né, ali, aqui, ó, a nobreza, né, tá certo? O rei ali, a família real, alguns funcionários ali da casa real, tudo mais. E o terceiro estado era tanto a burguesia quanto o povão, tá certo? E assim, cara, vai ser um momento, vai ser uma revolta, vai ser uma revolução, um fato histórico muito legal de se estudar, até porque vai ter muito protagonismo das mulheres aí, né? Então a gente sempre estuda, né? A gente sempre quando vê, não, mas as mulheres ficaram de fora, as mulheres não participaram. Na Revolução Francesa elas vão ter uma participação bastante positiva, né? E até criaram um quadrinho aqui, vê que interessante, achei esse quadrinho. Aí tá lá, né? Ó, na França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes, que é onde morava o rei, né? Aí lá estava o guarda, ó. Estão vindo lavar as roupas do rei, de repente. Já tá com a cabeça aqui na lança, né? Então, assim, elas tiveram até um fator revolucionário. Elas tomaram, né, o Palácio de Versalhes, que era o centro do poder político na época, tá certo? Elas tiveram aí uma participação muito efetiva, tá bom? Então, assim, gente, por hoje, né, o nosso conteúdo ele era isso. Fechamos aí Revolução Industrial. Vamos iniciar na próxima aula a parte de Revolução Francesa, tá certo? Vamos estar iniciando a parte de Revolução Francesa. Oi? Tem alguém falando lá bem de longe. Creio que não. Estamos ouvindo vozes, né? E aí, o que acontece, né? A gente vai estar iniciando aí esse novo assunto. Em breve, vocês vão estar recebendo um bloco com questões. Inclusive, vão algumas questões de história. Eu vou variar nos dois assuntos aí para vocês, tá certo? Umas questões para vocês irem treinando também. E não tem mais é isso. Você até estudar, é dar uma dedicadazinha extra aí, tá certo? Quando for amanhã, nós continuamos vendo os sistemas econômicos, né? Vamos começar a estudar um pouco de socialismo, amanhã estudamos capitalismo, e vamos estudar o contraponto, do outro lado da moeda, que é o socialismo, tá certo? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum questionamento a Não. ser levantado? Tudo certinho? Pronto, ok. Então, assim, vamos todo mundo chegar no horáriozinho certo amanhã, tá certo? Vamos tentar todo mundo chegar no horário certo. Tá bom? A gente tem registro aqui de pessoas chegando 10h40, 10h50, 11h10, tá entendendo? Sei que alguns problemas de conexão acontecem e tudo mais, mas assim, vamos tentar ver se amanhã a gente faz um pouquinho diferente, tá certo? Amanhã são as duas últimas aulas também, não é isso? Confere? Tem as duas últimas aulas com vocês também amanhã, né? Pronto, beleza. Isso, amanhã é geografia, tá certo? 10h10 amanhã chega o link para vocês, tá certo? Salvo se ocorrer algum imprevisto. Fora isso, tudo ok, tá bom? Então vamos desconectando. Certo? Vou parar a gravação agora.